Agora Padvara Nitila Pravistam Vishampa Sutra Shastri Shimachila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj Nitila Pravistam Vishampa Sutra Shastri Shimachila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ashila Bhakti Vedanta Swami Maharaj Bhakti Vigyanabhati Goswami Maharaj Bhakti Rakshasinara Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas sênios eu ofereço minhas humildes reverências. Hoje é um dia muito especial e auspicioso. Hoje é o aparecimento de Nitila Pravistam Vishampada Astoutarashat Sishimachila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, que estabeleceu a Gauriya Vedanta Samiti. Ele nasceu na Bengala Oriental, que atualmente é Bangladesh. Ele nasceu em Banaribar. Quando ele nasceu, o seu corpo tinha uma complexão muito bela, dourada, assim como o ouro derretido. Por isso, seus pais deram o nome dele de Jonah, muito belo e atrativo. Um dia, então a sua mãe passou óleo em seu corpo, quando ele era um bebê, e colocou ele no sol. Então uma águia veio e o levou embora. Então todos ficaram muito preocupados sem saber o que fazer. Então essa águia tinha pegado ele e levou ele, voando para os céus e o soltou, no meio de um lago. E ele ficou, boiando em folhas de coqueiro. E ele estava boiando nessas folhas de coco, do coqueiro, Então por isso Srila Gurudeva, na maioria das vezes que ele glorificava o seu Guru, se o Senhor ele quer proteger alguém, ninguém pode matá-lo. Mas se o Senhor ele quer matar alguém, quem pode protegê-lo? Então é utilizada essa frase, Rakhe Hari Mareke, o Mare Hari Rakeke. Porque o Senhor ele é o nosso eterno protetor. Então eu estava me lembrando de uma lila do Ramayana. Então uma vez, Ramachandra com seu irmão Lakshman, ele estava se banhando no rio Sareju, em Ayodhya. Um rio muito belo. Então Ramachandra ele colocou o seu arco e sua flecha no chão. E quando Ramachandra ele voltou, depois de ter se banhado no rio, então ele viu muito sangue saindo. Então o Ramachandra ele perguntou para Lakshmana, então eu coloquei o meu arco e minha flecha aqui, por que está saindo tanto sangue? Então Ramachandra ele é Bhagavan e ele sabe de tudo. Então esse passatempo é muito belo. Mas quem é Bhagavan, ele tem duas qualidades simultâneas. Uma é Sarvagyata e outra é Mugdata. Então ele sabe de tudo, mas simultaneamente ele é completamente inocente, ele não sabe de nada. Então Bhagavan ele sabe de onde esse sangue está vindo, mas de forma muito humilde, Ramachandra ele está perguntando para Lakshmana, de onde que esse sangue está saindo? Então Lakshmana ele disse,
deve ser de algo embaixo da terra. Então Ramachandra ele falou, ok, você pode, né, descobrir. Dig. Então ele começou a cavar. Então Lakshmana ele viu um sapo. E esse sangue estava saindo desse sapo. Então Ramachandra ele perguntou para esse sapo. Eu deixei o meu arco e minha flecha aqui. E você não, porque você não consegue tolerar o peso desse meu arco e flecha, então por isso que sangue está saindo do seu corpo. Então por que você não me chamou? Porque geralmente quando uma cobra ela vai pegar um sapo, ele faz um som. Ele fica, né, gritando, me salve, me salve, me salve. Então o quê? Por que você não me chamou? Então o sapo, ele chorando, ele disse, ó Prabhu, você é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Se você quer me matar, então quem pode me proteger? Quem eu vou chamar? Quando a cobra está prestes a me pegar, então eu peço para que você me proteja. Mas agora você tá querendo me matar, porque esse é o seu arco, é a sua flecha. Então a quem eu posso chamar? Então se Ramachandra ele quer matar alguém, quem pode proteger? Mas se Ramachandra ele quer proteger alguém, ninguém pode matar esta pessoa. Mas às vezes o voto do Senhor não é o suficiente. Por isso que Krishna ele fala, então voltando à história de Bhakti Pragyana, que quando ele era criança o seu nome era Jonah. Então essa águia o levou, né, voando e o largou, né, no meio de um lago, em cima de umas folhas, né, de coqueiro. Então essa história de vida é muito bela e milagrosa. Então Gurudeva às vezes ele explicava que quando ele era muito jovem ele aprendeu todo o Shastra, Gita, Ramayana. E na sua escola ele era como monitor da escola? Isso existe? Então, monitor da escola. Então, uma vez ele voltou tarde para casa. Então, a cultura védica é assim. Se os filhos ou as filhas voltam tarde para casa, então os pais eles vão castigar severamente. E Param Guru Maharaj ele nasceu numa família muito abastada de latifundiários. E a sua mãe ela era muito estrita. Então Vinod Bihari então um dia ele voltou muito tarde para casa. E sua mãe estava com uma vara na mão. Quando ele bateu na porta, então a sua mãe abriu a porta e segurou na mão dele e começou a bater nele. Por que você tá tão Por que você chegou tão atrasado?
Then Vinod Bihari Brahmachari. Então Vinod Bihari Brahmachari disse para sua mãe: ó mãe, escute. In my school, na verdade, na minha escola, one old and widow lady is very sick. Uma senhora, uma viúva, She has no sons and daughters. ela ficou muito doente e ela não tinha filhos nem filhas e não tinha ninguém para cuidar dela. E ela estava com a diarreia muito forte. Então, na nossa escola, a gente criou um grupo, né? E a gente juntava o dinheiro, né, do nosso lanche para criar um fundo para ajudar as pessoas que não tinham condições. Então nós usamos esse dinheiro para comprar remédio para essa senhora, mas ela estava prestes a morrer. E ninguém podia tomar conta dela. Então por isso eu levei ela para o hospital. E cuidei para que ela tivesse, né, tudo, dinheiro. Então por isso eu voltei para minha casa tão tarde. Ouvindo isso, então o coração da mãe de Vinod Bihari Brahmachari se derreteu. Então a mão dela começou a tremer e essa vara caiu no chão. Então ela abraçou Vinod Bihari Brahmachari. Então isso significa que isso mostra como Vinod Bihari Brahmachari, na sua juventude, ele estava sempre pronto para ajudar as pessoas. Então ser humano significa como ajudar os outros. Então esse é o processo. Mas na nossa vida espiritual, a gente fala qual que é o melhor processo para ajudar as pessoas. Então é ajudar a sua espiritualidade. Então dinheiro, esposa, filhos, tudo isso virá de acordo com os frutos das suas atividades passadas. Então quanto de comida você vai ter, quanto de dinheiro você terá, isso tudo virá de acordo com o seu karma. Então isso é verdade. Então você não tem dinheiro, você não tem comida, e eu posso te dar comida, mas quanto tempo eu vou te dar comida? 1 dia, 2 dias, sua vida inteira? Porque as pessoas estão sofrendo pelo seu próprio karma. Então uma pessoa ela é rica e a outra é muito pobre. Por quê? Porque elas não fizeram um karma bom e por isso elas estão sofrendo. E aqueles que fizeram bom karma, então o dinheiro vem. Então nesse mundo material tudo depende do karma. Então esse é o processo. Então você não fez doações, você não ajudou os outros. Então como que você espera que você vai obter isso? Então tudo depende do seu karma. Então isso é verdade. Então muitas pessoas falam, as pessoas dão um Gaudiya Mata apenas ficam sentados e comem. Em Bengali isso é você cai. Então, Paranguru Maharaj ele disse, aqueles que são cavalheiros, eles apenas se sentam e comem. E aqueles que são animais, eles comem em pé. Então
Então as vacas, como que elas comem? Elas comem em pé. Então uma vez, então o líder do Partido Comunista, então quando ele estava, então esse líder, né, do Partido Comunista, ele era completamente ateísta e ele começou a criticar Paranguru Maharaj. Então de onde você veio? Então eu venho da Gaudiya Mata. Então essa pessoa, ela disse, as pessoas da Gaudiya Mata, eles apenas sentam e comem. Em Bengali isso é Bose Bose Khai. Bose significa se sentar e Khai, comer. Então Bhakti Praghna Keshav Goswami Maharaj, ele falou assim, aqueles que são cavalheiros, então o que eles fazem? Eles sentam e comem. Mas aqueles que são animais, ele usou essa palavra, né? Animal, pashu. Como que eles comem? Eles comem em pé. Então ele deu uma resposta muito forte. Então os animais, eles não se sentam para comer. Então como os animais eles comem em pé. Everything is coming in our production. Então tudo vem de acordo com o fruto do nosso karma. É por isso que o Shastra ele fala, então o Senhor ele é equânime para todas as entidades vivas, porque todas as entidades vivas são os filhos e filhas de Deus. Todos somos os filhos e filhas do Senhor. Então o Senhor ele nutre a todos igualmente. Mas algumas pessoas elas são muito pobres e outras são muito ricas. Por que isso acontece? E o Senhor ele fala, eu sou equânime para todas as entidades vivas. Quem é meu inimigo e quem é o meu amigo? Eu sou equânime para todos. Então o chamado Bhagavad Gita fala isso. Assim como os pais, eles têm amor e afeição igualmente para todos os seus filhos. Então da mesma forma, o Senhor ele dá misericórdia para todos. Mas nós vemos aqui, então algumas pessoas são muito ricas e outras são muito pobres. Por que isso? Então por que isso? Por conta do karma. Então se você faz um bom karma, então você tem bons resultados. Se você faz um mau karma, automaticamente você terá maus resultados. Então o Shastra ele explica isso. Então aqueles que fizeram doações e caridade para os outros, então o dinheiro vem nessa vida. Mas aqueles que não ajudaram os outros, não fizeram doações, então como é possível que o dinheiro venha? Então muitas pessoas falam, eu não tenho dinheiro. Por que você não tem dinheiro? Você tem que se perguntar. Então isso significa que na vida passada você não ajudou as pessoas. Você não deu doações para os outros. Então de onde você vai tirar esse dinheiro? Então por isso que nessa vida você tem que trabalhar duro e ajudar as pessoas.
This is the process also. Então esse é o processo. But in bhakti, Mas em Bhakti, practice bhakti, se você pratica Bhakti, Shuddha Bhakti, then bhakti sthiratra bhaganya disa daivana kisar mukti saka muktanjali sevate asman dharma artha kama mokshaya samaya pratiksha. If you practice bhakti, se você pratica Bhakti, all kinds of facilities you will get. todos os tipos de facilidades você vai obter. Nature of bhakti. Então essa é a natureza de Bhakti. The bhakti manifests, the first two leaves manifest. Então quando o Bhakti se manifesta, primeiro duas folhas se manifestam. Uma é Kleshagni e a outra é Shubhada. Então Kleshagni significa que tudo aquilo que é indesejável vai ser destruído e Shubhada, tudo aquilo que é auspicioso virá. E no segundo estágio de Bhakti, outras duas folhas irão se manifestar. Então uma é Moksha Lagutta Kriti e a outra é Sudurlabha. Então Mukti deve virar de mãos prostradas até você. E Sudurlabha. Então por milhões e milhões de vidas fazendo Bhakti, não é fácil alcançar Bhakti. Por isso que Bhakti é Sudurlabha, extremamente rara. Então essas são as duas folhas do segundo estágio, Moksha Lagutta Kriti e Sudurlabha. E o terceiro estágio então virá Sandratma Visheshatma e Krishna Akarshani. Então esse prêmio ele ficará muito condensado. E Krishna Akarshani, então o próprio Krishna, ele ficará atraído por você. Então agora nós estamos buscando por Krishna. Então Dhruva e Prahlada, eles estavam buscando por Krishna. Mas Krishna, ele está indo atrás das gopis. Então, completamente o oposto. Então, Bhakta ordinário, ele busca por Krishna, mas as gopis, as devotas mais elevadas, elas não precisam ir até Krishna. Krishna está correndo atrás delas. Mãe Yashoda está dizendo. Então Mãe Yashoda falando, agora eu não vou pegar você não, você está muito sujo. Porque o bebê Krishna estava rolando no chão. Estava todo sujo de esterco de vaca. E Mãe Yashoda castigou ele, falou assim, eu não quero mais você não vou pegar você não. Ele começou a chorar e chorar. Então Brahma, Shiva, estão sempre ansiando por ter o seu Darshana. E agora a Mãe Yashoda está dizendo, ei Kaneya, eu não vou pegar você não. Sai daqui. Então Mãe Yashoda castiga ele. E Mãe Yashoda, Krishna tem medo de Mãe Yashoda. Até mesmo Jan Maharaj, que é a deidade que preside a morte. Então todos têm medo de Jan Maharaj. Mas até mesmo Jan Maharaj tem medo de Krishna. E agora Krishna, ele tem medo de Mãe Yashoda. Então Mãe Yashoda lá pega uma vara e sai correndo atrás de Krishna. Sachidananda Rupam Lasad Kundalam Gokuli Brajama Jasoda Bhyolu Adabdhavama Paramishtamattam Tatadrutta Goppa Rudantam Muhuritra Jugma Vijantam Karam Bhuja Jugmena Satam Kane Muhur Saja Kampa Srirekanka Kanta Sita Vaivadamo Dharam Bhakti. Então Satyavrata Muni, ele de forma muito bela, ele glorifica Krishna.
So that means wealth, money, wife, Então isso children, significa que even name, fame, dinheiro, esposa, everything comes from filhos, where? reputação, fama, tudo isso vem Of our previous putting of karma. do nosso karma prévio. And if the bhakti manifest will come, Mas quando o Bhakti se manifesta, continuous karma. então tudo isso vem That is not automaticamente, dependent on karma. porque isso não depende de karma. You understand? If you practice bhakti, Se você pratica service Bhakti, o to serviço Lord, devocional ao Senhor, and in your previous life you know good karma. então na nossa vida passada a gente pode não ter feito bom karma, mas se você pratica o serviço devocional, você canta os santos nomes, Then so many miracles. então muitos milagres virão. So far this it is one. Então por isso é dito, Bhakti sthirata jaris mukti samuktanjali sabati asman dharma artha kama mokshaya samaya pratiksha. I'm saying Param Guru Maharaj ji, então por que estou dizendo isso? Porque Paranguru Maharaj ele realizou isso. first he helped the people. Então antes ele ajudava as pessoas, fazia caridades. But if you help the mundane people, Mas se what você result ajuda you get? as pessoas mundanas, qual que é o fruto que você obtém? What you get? Punya karma and some also papa karma also come. Então Punya e Papa Karma virão. Mundane people they cannot understand this phenomenon. Então as pessoas mundanas elas não conseguem entender isso. Head start to, Então a cabeça delas começa a girar. but this is when you deeply Mas quando analyze. você analisa profundamente, If you help the mundane people, se você ajuda as pessoas materialistas good karma mundanas, and bad things also, both you have to suffer. então você obterá Help the bons people, frutos e okay, maus you get frutos. the good. Então se você ajuda as pessoas, você obtém And bons another frutos. hand, Mas por also outro his lado, bad karma. o karma ruim dessa pessoa que você está ajudando, você também vai ter que colher. Então você tem que, você obtém os dois. Então dando um exemplo. Então a pessoa ela é um assassino. Então é um criminoso. E essa pessoa ela se machucou. E ela foi até o médico. O médico ele não sabe que essa pessoa é um criminoso. E o médico vai e cuida dessa pessoa. Então o médico ele tratou dessa pessoa. Ok, isso é bom. Então ele vai obter um bom karma. Mas o mau karma dessa pessoa que é um criminoso também vai para o médico. Então é bem difícil de entender. Porque as pessoas elas pensam, eu não sabia que ele era um criminoso. Eu sou um médico e o meu dever é cuidar dos pacientes. As pessoas elas pensam geralmente isso. Então as pessoas elas pensam, eu sou um médico, então o meu dever é cuidar das pessoas. Free or take money, that is in the service. Yes, you are the service, free or not. You are servicing or helping or not. One person, Então, try to understand. seja você fazendo de graça ou não, não é o ponto. Então se você, um criminoso matou alguém. Maybe his hand also something also. E ele machucou a mão. And that person also coming. Então essa pessoa vai até o hospital. Então ele não vai falar bem assim, eu sou um criminoso que matei uma pessoa, que eu machuquei minha mão, por isso que eu vim aqui. Então o médico não sabe. Ele ajuda esse criminoso. Então esse criminoso, então ele tem esse pecado de ter matado uma pessoa no seu corpo. Então o médico ele ajudou essa pessoa. Então esse pecado também vai para o médico. Então é difícil de entender, sabe?
But Shastra is saying this. Mas o Shastra explica dessa forma. Because karma marga is going in this way. Porque karma marga é assim. Only you take the good things, bad things will take. Então, se você obtém apenas as coisas boas, quem é que vai ficar com as coisas ruins? You take is good things. Você vai... Bad things will take. You have to take both. Então, você não vai pegar só as coisas boas, você vai pegar as coisas boas e ruins. Karma marga these things. Então, karma marga é assim. If you say, oh, I am doctor, I don't know that person is a criminal or not. Você pode falar, mas eu sou médico, eu não sabia que essa pessoa era um criminoso. E o meu dever é ajudar as pessoas. Tudo bem, o seu dever é ajudar as pessoas. Então você está ajudando as pessoas, então você obtém um bom karma, mas simultaneamente você também obtém o karma ruim dessas pessoas. Então karma marga é dessa forma. Mas bhakti, se você pratica bhakti, todo karma bom e ruim vai ser destruído. Se você pratica bhakti, então papa e punya, os pecados e as atividades piedosas vão ser destruídos. Porque se você tem atividades piedosas, você terá que desfrutar delas. E os pecados você terá que sofrer. Mas se você pratica bhakti, então bhakti vai destruir tudo isso. Você entendeu? Não é fácil de entender, mas entenda. Então por isso que Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj, ele abandonou esse tipo de atividade de ajudar as pessoas materialistas. Ele pensou, eu tenho que realizar o serviço devocional ao Senhor, porque se você pratica Bhakti, Bhakti vai destruir todo o seu papo e o seu punya. Porque Bhakti significa oferecer tudo a Krishna. Por isso Krishna ele fala, então quer que você faça, todo o fruto do seu karma, jnana, yoga, tapasya, tudo isso ofereça a mim. Então quando nós fazemos o sacrifício de fogo, qual que é o último mantra que a gente canta? Samar. Então sempre que a gente faz um sacrifício de fogo, o último mantra é esse. Então esse mantra significa que todos os frutos, então tanto papa quanto punya, estamos oferecendo a Krishna. Então por isso a gente fala para tocar o coco Purnahati. Então por isso a gente faz o Purnahati. Então a gente pede para todo mundo tocar, porque então agora a gente fala, né, no final da cerimônia, agora a gente vai fazer o Purnahati, então encoste nesse coco, né, com esses ingredientes. Por que vocês tocam? Quando você está tocando, você está dando todo o seu karma, tanto bom quanto ruim, para Krishna. Então isso é Purnahati. Then last mantra again saying Om Shanti 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 Rostu Dhito Rostu. Om Shanti Shanti Shanti. Bhagavad Gita Krishna was saying Jat Korusi Jajusi Jadaji Jat Jat Tapasi Kuntya Tat Purusha Mantarpana. You offer to me. Então ofereça tudo a mim, e assim você não vai sofrer nenhuma reação. You understand? Because anybody is doing anything, that there must be there is some there desire. Desire coming from the karma. Então tudo que a gente faz, existe um desejo. Esse desejo vem de karma.
when you do the fire sacrifice. Então, por exemplo, quando você faz o sacrifício de fogo, Okay, I want to pindadan of então, my forefathers. então quero fazer pindadan dos meus antepassados. But who will take their fruitive action, karma? Mas quem vai Who will take? Aceitar as atividades frutíferas daquela ação? If Krishna. Brahman is thinking, Se o Brahmana ele I will pensar, take this, that the Brahman will be suffer. então o Brahmana pensar, eu estou fazendo isso, eu vou obter esse fruto, então o que vai acontecer? Ele vai ter que sofrer aquele karma. Because if anybody doing anything, there must Porque be se some alguém está fazendo algo, então existe um desejo por trás daquilo. desire is creating the E esse desejo, ele cria o karma. So far Krishna says, Bhagavad Gita, Jat korosi, jat juosi, jadasi jat, jat tapasi kontyo tat purusha, mat arpana. Then you offer to me. I am Bhagavan. I can digest. I can read everything. So far Então, por isso, todos os mantras védicos Idam sarvam karmam Vishnu samarpayit. Então o mantra ele fala isso, entregando tudo para Krishna. Então oferecendo tudo para Krishna. Então assim oferecendo tudo para Krishna. Então esse é o processo. Se o Brahmana ele pensa, eu estou fazendo tudo isso, então ele terá que sofrer essas atividades frutíferas. Então por isso você deve dar tudo para Krishna. Então esse é o processo. Mas Karma Marga e Jnana Marga eles não estão falando que é assim. Então Bhakti Prema Bhakti Chandrika está explicando dessa forma que Karma Marga e Jnana Marga, o caminho de Karma e o caminho de Jnana, é como um pote de veneno. E as pessoas pensam que estão bebendo um néctar, mas isso não é um néctar, é o veneno. Então, Karma Marga e Jnana Marga é assim como um pote de veneno. Mas na verdade é um pote de veneno e vai fazer com que você venha de novo e de novo nesse ciclo de nascimentos e mortes. Então às vezes em planetas superiores, às vezes em planetas inferiores. Mas Bhakti é oferecer tudo a Krishna. Isso é Bhakti. E assim você não irá sofrer. Então por isso no início Bhakti Pragyana Binod Bihari Brahmacharya ele ajudava as pessoas. Eu contei essa história. Mas ele realizou. Por que eu estou fazendo isso? Então ele pensou, eu tenho que praticar Bhakti. So when he admitted in Daulatpur College. Então quando ele foi aceito em Daulatpur, na Universidade de Daulatpur, então na sua faculdade tinha uma matéria sobre o Chaitanya Charitamrita. E no Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj ele explica Vivera Swarupa Roy, Krishna Nitas. In that college, all the professors they are completely atheist.
E nessa faculdade todos os professores eles eram ateístas. E a maioria eles eram seguidores de Shankaracharya, eles eram Mayavadas. Então, os Advaitavadas, eles não acreditam que o Senhor ele tem potência Shakti. Eles falam que Brahma não é Nirshakti, ele não tem nenhuma potência. E que existe apenas um Brahma. E que ele não possui nenhuma potência. Mas aqui Krishnadas Kaviraj no Chaitanya Charitamrita está falando claramente que o Senhor ele tem Shakti. Porque está falando Krishnera Tatasta Shakti. Então está usando Tatasta Shakti. Então Krishna ele possui Tatasta Shakti, uma potência marginal do Senhor. Então Vinod Bihari Brahmachari ele perguntou para todos os seus professores: vocês estão dizendo que Brahma não possui potência, mas Krishnadas Kaviraj está dizendo que o Senhor ele tem a potência. Então, como o Vinod Bihari ele é inteligente? Então ele perguntou para os seus professores, mas eles não conseguiram responder. Então de onde vem essa Tatasta Shakti? Então todos os professores eles reuniram para discutir sobre esse verso do Chaitanya Charitamrita. E eles falaram de diferentes formas. Mas eles não conseguiram dar uma resposta apropriada. Então Vinod Bihari Brahmachari ele abandonou aquela faculdade e ele foi até Mayapur e ele se encontrou com Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Então Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ele disse: primeiro você tem que entender o significado de Brahma. Sanskrit word, Brahma, this word manifested from the verbal root that is called Briham. Briham Dhatu. Briham means great. That is called unique and unparalleled. No one can. Então, Brahma vem de Brihad, de grandioso. Então é aquilo que é maior do que todos. E o significado original de Brahma é Krishna. Então o significado principal da palavra Brahma é Bhagavan, que é Krishna, a suprema personalidade de Deus. E aquele que é Bhagavan, ele possui 6 opulências. Então Bhagavan significa isso. Então Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ele disse de forma muito elaborada e sequencial. Então os Advaitavadas eles falam que Brahma ele não possui forma, mas o Senhor ele tem uma belíssima forma. Então o chamado Bhagavata ele dá a evidência. Então ele enxerga. Assim ele possui olhos. Então Vedanta Sutra ele também dá essa evidência. Então Vishnu Purana ele dá essa evidência. Então Vishnu Shakti. Então significa que o Senhor ele possui potências.
Bhagavad Gita also says. Então, o Bhagavad Gita também fala. Jiva Bhuta Sanatana. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada falou para Binod Bihari Brahmachari. Na verdade, os Advaitavadis, os impersonalistas, os seguidores de Shankaracharya, eles desencaminham as pessoas. Eles falam que Brahma não possui forma, que o Brahma não tem olhos, não tem pernas. Eles citam esse verso dos Upanishads, mas eles falam só a metade do verso. Ele fala, o Senhor não possui pernas, mas ele caminha. Então ele não tem olhos, mas ele enxerga. Então significa o quê? Significa que ele tem olhos transcendentais, ele tem pernas transcendentais. Então uma coisa é material e outra coisa é transcendental. Então o Senhor ele tem pernas transcendentais, tem olhos transcendentais. Então ele não possui olhos materiais. Então tem olhos transcendentais. Por isso é dito Apanipada. Então ele não possui pernas, mas ele caminha. Então significa que ele tem pernas transcendentais. Então essa é a filosofia. Então, por exemplo, alguém não come durante o dia, mas é muito gordo. Então ele não come durante o dia, isso é verdade. Mas ele é muito gordo. Então significa que ele come à noite. Porque como é possível que ele seja gordo? Mas o significado direto ele está dizendo, ele não come durante o dia. Então isso é verdade. Mas ele é muito gordo. Sem comer, como que alguém pode ser gordo? Então ele com certeza está comendo à noite. Você não pode dizer que ele não come durante o dia e também não come à noite. Então o Senhor ele não possui pernas, mas ele caminha. Então significa que ele não tem pernas materiais. Ele tem pernas transcendentais. Então o Senhor ele possui olhos, mas os seus olhos são transcendentais. Não são materiais. Então os nossos olhos, todos os nossos membros eles são materiais. Mas todos os membros do Senhor são transcendentais. Então a sua forma é Satchidananda. Então o corpo do Senhor é feito de quantos elementos? 3. Satchit e Ananda. E as almas condicionadas, o corpo delas é feito de 5 elementos. Terra, ar, fogo, água e éter. Então é o corpo Panchabhutik Sarira, é um corpo feito de 5 elementos. Então então o corpo então é Panchabhutik Sarira, ele é feito de 5 elementos. E o corpo do Senhor é Aprakrita. Então é supernatural. Um é natural e outro é supernatural. Então é transcendental. Satchidananda Vigraha. Então Brahma Samhita fala
His Vigraha is formed. Sat-Chit Anandam. Yes? Sat-Chit and Sat means existence. Então, Sat significa existência, Chit significa conhecimento transcendental. Ananda means bliss. E Ananda significa bem-aventurança. Srimati Radhika's body, how many elements? Ananda. Prema Sarup. Então, Ananda é bem-aventurança. Krishna ke Radha hai, naam Radhika. Radhini Shakti Sarupini, Srimati Radhika. Who is Srimati Radhika? Radhika, she is the embodiment of Então, full of bliss. Radha é a personificação da bem-aventurança. So sometimes we Radha Tattva. Então, às vezes a gente fala sobre Radha Tattva. Ananda. Hey, listen Harikatha. O meu pai deixou descer. What did he say? So now we Bhagavan. Where do you read this one? Sachidananda Vigraha. Então, Krishna. o Senhor, ele é Satchidananda Vigraha. Everything was controlled by him. Tudo é controlado por ele. Então, Brahma, Shiva, Narada, todos reverenciam ele. So in this way, why did it become Param Guru Maharaj? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Bhakti Siddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, He told to Vinod Bihari Brahma. ele disse para Vinod Bihari Brahmachari, Advaitavad philosophy. ele destruiu toda a filosofia Mayavadi. Coming from her. Porque esses Advaitavadis, eles estão vindo de onde? Bhagavan gives evidence. Então, Shivaji, ele disse, o Padma Purana, ele dá evidência. Mahadev. Então, uma vez, Devi Parvati perguntou para Mahadeva, disse, ó, marido, você é um Vaishnava, você tem conhecimento de tudo. Então, por que você está desvirtuando as pessoas? You are saying, and Você está dizendo Eva Brahma, only one Brahma. que tem apenas um Brahma, Brahma has no Shakti potential. que Brahma não possui nenhuma potência. Why did you say this? Por que você está dizendo isso? Then Shivji told, Então, Shivaji, ele disse, ó, Devi Parvati, not my fault. então essa não é minha culpa. Lord Krishna himself O meu Senhor Krishna, ele me deu a ordem, dizendo, ei Sankar, you have to preach você tem que pregar essa filosofia Mayavadi and elucidate the para asuras. enganar os asuras, os demônios. And then if you say, demon, oh, you are Brahma. Yes, I am Brahma. As like Prahlad Maharaj, Porque se você very fala pro nicely invoke his father. demônio, What did he say? ah, você é Brahma, ele fala, ah, muito bom. Sadhu manne asura varjo dena. Então, assim His como father Hiranyakashipu very happy. Prahlad Maharaj, ele If I tell you glorificou are asura, o seu pai, falando assim, ó, você é o melhor dos asuras, você é o maior dos demônios. demon. Se eu falar isso pra você, você vai ficar feliz ou não? Or Hiranyakashipu very happy. Mas Hiranyakashipu ficou muito feliz. Sim, sim. Então, chamado Bhagavatam. Invoke his father. Então, como Sadhu manne asura varjo. Prahlad Maharaj falou com seu pai, Asata grahat hitpatma patam grihanta kupam banam gato jab varinas. Prahlad Maharaj told, então Prahlad Maharaj, ele disse, ó, meu pai, você é o melhor dos demônios. Sadhu asura varjo. Varjo means best. Então, Asura Vari Varjo means é o melhor. demon. Among of all the Então, dentre todos os demônios, você é o melhor. you are the best. Hiranyakashipu very happy. E Hiranyakashipu ficou muito feliz. Ah, muito bom. I say, if I tell to you, you are asura, demon. You are Se eu falar happy. pra vocês, você é um demônio, você vai ficar feliz ou não? Mas Hiranyakashipu, ele ficou muito feliz. So in the same way, Lord Shiva he told, "Hey Devi Parvati, this is not my fault. Então, da mesma forma, Krishna, Shivaji, ele disse, ó, Devi Parvati, isso não é culpa minha. Porque Krishna, ele falou pra mim, ó, Shivaji, você é o meu melhor devoto, você tem que me ajudar. then Lord E ele disse, como que eu posso te ajudar? the demon. Então você tem que
You are Bhagavan. pregar para os demônios dizendo para eles que eles são Bhagavan, eles são o Senhor. Padma Purana put it this Então, verse. Padma Purana ele cita esse verso. Dharma, you can read Jayavadharma. Então, no Jayavadharma também fala sobre isso. She asked to Então, Devi Parvati, ela Siddhi. perguntou para Shivaji: por que você está pregando para as pessoas Aham Brahmasmi? E Tattvamasi. Why did you do? por que você está dizendo isso para as pessoas? Jiva will never become Brahma. A Diva ela nunca se tornará Brahma. Eka Brahma. Brahma is one. O Senhor ele é apenas um. That Brahma is called Krishna Bhagavan. E esse Brahma é Krishna Bhagavan. Jivas will become Então, Brahma. como é possível que as divas se tornem Bhagavan? Mayadhis, Mayabhas, Ishwaradeva Ved. The difference between Então, existe uma Ishwar, Lord and diferença entre o Senhor e as divas. Mayadhis is the supreme controller of Brahma. Então, o Senhor é Mayadish, ele é o controlador de Maya. Dominated by E as divas elas são completamente controladas por Maya, Mayadas. nothing. So I am saying, because Bhakti Então, por que eu estou dizendo isso? Maharaj Brahmachari, he left his college. Porque Binod Bihari Brahmachari ele deixou a sua escola e ele foi até Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Explained all. E Prabhupada explicou todo o Tata Siddhanta para ele. This is the duty of Então esse é o dever de um guru fidedigno. perfect question, then perfect Então, answer. perguntas perfeitas, então, e assim você obterá Tell to me, why respostas perfeitas. Se você pergunta para o guru, ó, Gurudev, por que eu sinto dor de cabeça? understand? Gurudev told, okay, you cut your head, then O Gurudev fala para você assim, tá bom, só cortar sua cabeça que você não tem mais dor de cabeça. bad headache. You have no head, no? Então se você tem cabeça, então você tem dor de cabeça. Sem cabeça, como que você tem dor de cabeça? You understand or not? Você entendeu ou não? Actual, what is the cause of the bad headache? Tell to me. Então qual que é a causa da sua dor de cabeça? Are you are the jivas is that they are the cause of their own headache. Então as divas elas são a causa da sua própria dor de cabeça. Oh, eu não consigo manter a minha família. Ah, eu tenho esse problema com a minha esposa, com meu marido, com os filhos, com a casa, com o trabalho. Mas qual que é a raiz de todos esses problemas? Who told you to marry? Quem foi que falou para você casar? Wife will create the marriage. No problem. Então você casou e sua esposa está te dando problema, ou o marido está te dando problema. So that means you Então are isso the cause significa of your own problem. você é a causa do seu próprio problema. Solve yourself. Então você tem que resolver você mesmo. If you come to me, I will tell. Se você vir até mim, Don't go Maya. eu vou falar, não vai até If Maia. you go to the Maya, Se você for then até will Maia, give the então Maia vai te castigar. headache. Ela vai te dar dor de cabeça. Guru and disciple, they are walking. Então o guru e os discípulos estão The caminhando. disciple saw one Então o discípulo, ele viu very close to the um cobertor river. nas margens do rio. Gurudev, it's a very nice blanket I will take. Então o discípulo falou, o Gurudev, ó, esse cobertor muito belo, eu vou pegar ele. E o Gurudev disse, não, isso não é um cobertor. E o discípulo falou, não, é sim, eu vou pegar. E o Guru falou, não pega isso não. Mas o discípulo não quis ouvir a instrução do Guru. Então na hora que ele foi pegar o cobertor, então na verdade aquilo era um urso. E aí o urso pegou ele. E aí o discípulo começou a chorar. Gurudev, me salve. Aí o Guru falou bem assim, ei, tá bom, larga esse cobertor então. Aí o discípulo falou bem assim, ó, Gurudev, eu tô tentando largar esse cobertor, mas o cobertor não larga de mim.
Isso é verdade ou You não? understand or not? Você entendeu? You understand? Very easy. Você é inteligente. That means all kinds of Então distress entenda are coming from your facilmente. Todas as suas perturbações, todos os seus problemas são frutos das suas atividades frutíferas. Então quem pode resolver esses problemas? Krishna says, Krishna says, Por isso Krishna fala na Bhagavad Gita, Mame kam saranam braja. Aham tvam sarva papivo mukshami masmita. Give up everything. então abandone tudo, venha até mim. But you don't want to give up components, blanket. Mas você não quer largar esse cobertor? Você tem muito Attachment with the apego blanket. para esse cobertor. Blanket, understand? Você entendeu o cobertor? Blanket. O que é esse cobertor? Material sense. É a gratificação dos sentidos. Wife, children, Então, filhos, esposa, riqueza, abandone tudo, venha até mim. nice brahmachari. Se torne um bom brahmachari. But you don't want. Mas você não quer. You are asakti there. Você tem apego por isso, então você tem que sofrer. So what to do? Então, o que fazer? So that means you are the Então, significa que você é a causa dos seus problemas solve your. e assim você tem que resolver os seus problemas. If you come to sadhu, sadhu will be saying. Se você vir até o sadhu, então o sadhu vai te dar uma resposta simples. Sarva dharman parityajya. Qual que é a resposta? Aham tvam sarva papivo mukshami masmita. You have everything, come to me. Então abandone tudo, venha até mim. Eu assumirei todas as suas responsabilidades. Not so easy to give up. Mas não é fácil de abandonar. This is the process. Mas esse é o processo. Kokono bhogir, kokono tagir, cholonai monomon. Kokono bhogir, kokono tagir, cholonai monomon. My mind is dancing. Então a minha mente ela está dançando. Às vezes eu penso em abandonar tudo isso. Attachment. Todos os meus apegos, abandonar minha esposa, tudo isso. Mas às vezes eu penso, não, como é possível isso? Oh, meu filho, bebê, ele é tão pequeno, oh, meu dinheiro. Então, você quer sofrer? Você sofre. Se você perguntar para o sadhu ele vai te dar a resposta perfeita. Então, sarva dharma parityajya. Então, Vinod Bihari Brahmachari, ele se rendeu completamente a Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Shastra Singh, Tasmad Gunum Prapadet, Jiggasu Seyuktamam, Shabdi Parichan Isnatam, Karmun Pasnastam, completely silent. Então se renda completamente. Eu sou seu. Atmani Vedan, Tuapate Kori, Hoinu Paramo Sukhi, Are Dukha Dure Gelo, Chintana Rohilo, Chaudi Ke Ananda Dekhi. Atmani Surrender. Então Atmanivedana, renda-se. In this material, people are there Então suffering. nesse mundo material as pessoas estão sofrendo por isso. It is like every person, if you see to anyone, they are saying same. Same word they will be Todos saying. falam a mesma coisa. Gurudev, what to do, what to do. Oh, Gurudev, o que fazer, o que fazer? One process. Só tem um What's processo. the process? Qual que é o processo? Surrender to Krishna. Então se renda a Krishna. Well, how to surrender to Krishna? Mas como se render a Krishna? Very difficult also. Também é muito difícil. Understand? 10 meters bamboo. You cannot at a time to. Então tem um bambu de 10 metros. Você não consegue curvar ele de repente. If you at a time to bend, Se você tentar curvar ele de uma só vez, então aquele bambu ele vai quebrar. how to do? Então como fazer isso? Então pouco a pouco você vai curvando. Okay. You cannot give up your wife, children. Tudo bem, você não pode abandonar sua esposa, seus filhos. Dukkha sahanam. You have to tolerate all kinds of distress. Então você tem que tolerar todas essas perturbações e fazer bhajana e sadhana. Então pouco a pouco tudo vai ser resolvido. Você não pode abandonar tudo.
It's very, Mayas is very Maia é muito forte. easy to say, give up my wife. Muito fácil falar assim, eu vou abandonar minha esposa. Isso é verdade ou não? Not so easy to give up. Mas não é fácil abandonar a família. Solution this way. Então o Shastra ele dá essa solução, passo a passo. Chant, believe in Cante os santos nomes, faça bhajana e sadhana. associate sadhana. Se associe com o sadhu. You cannot give up. Então você não consegue abandonar. I want to marry. Gurudeva, eu quero me casar. Tá bom, então case. Then marriage. Aí depois de casar, I have no sons. Okay. Gurudeva, eu não tenho filho e nem filhas. Tá bom, toma outro mantra. Aí filhos e filhas vêm. Gurudeva, meus filhos disable. Aí talvez os seus filhos né, são deficientes? Não sei. Então talvez seu filho é deficiente. Aí, Gurudeva, meu filho não consegue ir para a escola nem para a faculdade. Dá outro mantra. Então quantos mantras eu vou dar para você? Então quantos mantras eu vou dar para você? Então uma grande lista só de mantras, né? Então esse mantra, aquele mantra. Só tem um mantra, Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Gurudeva, minha mente está muito perturbada. Me dá um mantra. Tá bom, toma esse mantra. Então, Nishinha Mantra. Gurudeva, eu estou cantando Nishinha Mantra, mas não está funcionando. Então, cante o Mahamantra. Eu tenho um gosto por cantar o Mahamantra. Cadê sua japamala? Faz 10 anos que eu nem encosto na minha japamala. Então, eu peguei essa japamala e eu deixei pendurada na parede. Não, cante o Mahamantra. Por isso, Mahaprabhu ele disse: então Chaitanya Mahaprabhu ele disse: a essência de todos os mantras é o mantra, Mahamantra Hare Krishna. Mas vocês não têm fé, então toma esse mantra e aquele mantra. Aí no final vai falar: esse guru não é fidedigno, então eu vou conseguir outro guru. Então outro guru não vai te dar outro mantra, ele vai te dar o mesmo remédio. Então se você vai para um médico, então ele vai te dar o mesmo remédio. O único remédio é Hare Krishna Mahamantra. Então todos os gurus vão dar o mesmo mantra, Hare Krishna Mahamantra. Então depende apenas da sua rendição e do seu cantar. Se você não cantar esse mantra, então como você ficará livre dos seus problemas e das suas perturbações? Então antes de culpar o guru, você deve se questionar: eu estou cantando esse mantra ou não? Eu estou cantando esse mantra de forma apropriada ou não? Então você canta antes ou depois de comer? Então Gurudeva fala: você deve cantar esses mantras 3 vezes por dia. Tudo bem, se você não tem tempo para cantar meio-dia, então você pode cantar 2 vezes de manhã e 1 vez à noite. Mas se você não cantar esses mantras, como que você vai obter o fruto? Então todos os dias você tem que cantar esse mantra.
Então, Krishna Mantra, Gopala Mantra e esse mantra são muito poderosos. But if you're not chanting, Mas se você não cantar, get the fruit. como que você vai obter o fruto? So this is the process. Então, Chant esse é o really. processo. Cante os santos nomes e seja feliz. Harinam. Hare Krishna. Então, Harinam. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Então, a história de vida de Binod Bihari é muito, muito doce. Absolutely. Surrender, little bit of. Então, Binod Bihari Brahmachari, ele se rendeu completamente e absolutamente a Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Prabhupada gave him Diksha Mantra. E Bhaktisiddhanta And he also protected Prabhupada deu para ele Prabhupada Diksha all Mantra. properties in Maya. E ele cuidava de todas as propriedades de Prabhupada em Mayapur. He took care. All the properties Então, ele of cuidava de todas as propriedades de Bhaktisiddhanta Saraswati every Prabhupada. day. He used to go court. E todos os dias ele ia There, captured, até and o tribunal, Mayapur. porque os muçulmanos eles estavam, né, tomando posse da propriedade de Prabhupada em Mayapur. That boardman, all the boardmen saying, Binod Babu, come in my. E quando ele ia cruzar Why? o rio, Binod, we are in todos os Prabhupada, barqueiros vinham até ele e falavam: "Oh, Binod Babu, vem no meu barco." Então, What is regard all the boatmen? por que eles faziam isso? Porque Binod Bihari Brahmachari, ele, Binod né, Babu, a please come. tarifa era 2 rupias, ele dava 5 ou 10 In the rupias. rickshaw wala saying, Binod Babu, please come in E my. os ricksheiros também falavam: "Oh, Binod Babu, vem na minha rickshaw." They once, Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada, Então, uma vez, Bhaktisiddhanta, they complained to Binod Bihari, Bhaktivedanta Prabhupada. outros discípulos de Bhaktisiddhanta reclamaram para Prabhupada, True passion, dizendo: "Ó, nós estamos coletando o dinheiro, mas ele tá why? fazendo mau uso do dinheiro, né? Bhaktivedanta Prabhupada, A rickshaw custa 5 rupias, ele dá 10. Então, Prabhupada disse: nunca reclamem de Binod Bihari Brahmachari. oh, Binod Bihari Brahmachari, Alguns disseram: Binod Bihari Brahmachari não canta os santos nomes. materialistic. Ele é um materialista. Whole day, O dia he was inteiro looking the- ele fica and what is called? Documents of property. What is Ele the ficava só property? olhando os papéis, né, He is not putting tilak. como é que é? Diferentes processos judiciais. E Prabhupada, having chastised, então Bhaktisiddhanta Prabhupada castigou, you know, falando: "Você sabe, Binod Bihari Brahmachari chanted holy name. quando Binod Bihari ele canta os santos nomes, quando todos vocês vão dormir, ele vai cantar os santos nomes." And when every brahmachari slept, Então, meia-noite, quando todos os brahmacharis estão dormindo, então ele começa a cantar. so Binod Bihari Brahmachari. Então, Binod Bihari Brahmachari. Hey, in this area. But his god brother didn't understand. He thinking, oh, he is. Mas os seus irmãos espirituais não conseguiam entender ele, pensavam que ele era um materialista. All brahmachari. Mas quando ele estava cantando os santos nomes, todos os brahmacharis estavam dormindo. So for the Vaishnava, Kriya Mudra, Vidyana Mudra. Those who are pure devotee of Então, aqueles que são devotos puros do that Senhor, external activity very difficult to é understand. muito difícil de entender as suas atividades externas. Huh? So Binod Bihari Brahmachari. Então, Binod Bihari Brahmachari. So Binod Bihari Brahmachari. Então, na verdade, Binod Bihari Brahmachari, ele cuidava de toda a propriedade de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Now we are going to Mayapur. Então, agora a gente vai até Chaitanya Mahaprabhu. Mayapur, no local de nascimento de Binod Bihari Brahmachari. Mahaprabhu. Quem foi que protegeu esse local foi Binod Bihari Brahmachari, porque aquele local estava sob a posse dos muçulmanos. Eles fizeram um cemitério daquele local. Then Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada falou para Binod Bihari Brahmachari: como que a gente vai recuperar essa terra? Chaitanya Mahaprabhu. Esse local que é o local de nascimento de Mahaprabhu.
Então Binod Bihari Brahmachari falou, eu I will take back this property from the Muslims. irei recuperar esse local. Muslims are very, what is called strong. Então os muçulmanos são muito They captured fortes. all the Hindus. Eles tomaram posse de todos os locais de peregrinação dos hindus. Binod Bihari Brahmachari, Mas Binod Bihari Brahmachari, ele strong. muito forte. Very nice, beautiful this kata. Então é muito belo essa história. Por isso, Bhaktisiddhanta Prabhupada deu o título dele de Kriti Ratna. Binod Bihari Brahmachari. He took his son Brahmachari. Então Binod Bihari Brahmachari trouxe brahmacharis muito próximos a ele e foram até aquele cemitério. And took all the bones and everything. Então eles cavaram e tiraram todos os ossos daquele cemitério. In the E eles jogaram no Ganges. and also that place very nicely and prepared as like nice beautiful. E eles fizeram daquele local como um belíssimo jardim. Eles trouxeram mangueiras, coqueiros, jaqueiras. And very nice beautiful park. Fizeram como um belíssimo parque. Then early in the morning Muslim they came that Então, bem cedo pela manhã, os muçulmanos foram até aquele local who made this, e eles falaram, nossa, quem foi que fez esse belíssimo parque aqui? and oh this Binod Bihari. Then they Muslim they become very angry. Então, os muçulmanos eles ficaram muito bravos. They attack to Binod Bihari and they are followers. Atacaram Binod Bihari Brahmachari falando, esse local é nosso. This is Os our muçulmanos falaram, esse local é cemetery. nosso cemitério. And they attack to Brahmacharis and others. Então, eles atacaram os brahmacharis. And police came Então, a polícia veio, because dispute place, no? porque era uma disputa estava acontecendo ali. Police they asked to the Muslim. E a You are saying this is your place. polícia perguntou, tudo bem, você está falando que esse local é seu, então você tem algum documento daqui? The Muslim they told no, we have no this document. Então os muçulmanos falaram, não, a gente não tem nenhum documento. This is your place. You are saying. Então você está dizendo que esse local é seu? Have you any documents? Você tem algum documento? Binod Bihari Brahmachari told, yes, this is your place. Look this document. E Binod Bihari Brahmachari At the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that document is there. mostrou o documento falando, ó, aqui, ó, esse local é nosso. That time British government and police so to do this. Então ele mostrou esses documentos para a polícia britânica. Then Muslim told, no, we also did this and used for the cemetery and they did this. Então os muçulmanos falaram, não, esse local é o cemitério. Take this place about more than 50 years. More than E aí Binod Bihari Brahmachari falou, this coconut tree. faz mais de 100 anos que a gente tem essa terra, olha esse coqueiro. This coconut trees here. There is here mango trees. E aqui tem mangueiras, Mango trees. isso aqui tem jaqueira. Esse local é nosso. And police give the right. Okay. Então Gaudiya Mata. Então a polícia, né, declarou que aquele local era da Gaudiya Mata. E a polícia também começaram a bater nos muçulmanos e todos os muçulmanos saíram correndo. In this way, Binod Bihari Brahmachari, Então dessa forma, Binod Bihari Brahmachari, how is it intelligent? como ele é inteligente. If Binod Bihari would not manifest, who can? Se Binod Bihari ele não tivesse se manifestado, quem iria, né, proteger esse local de nascimento de Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu. Actual, that place completely captive. Então, na verdade, aquele local ele estava completamente Binod Bihari Brahmachari was very. foi capturado pelos muçulmanos. Mas Binod Bihari Brahmachari ele protegeu aquele local. E não só isso, alguns muçulmanos também tinham pegado a terra de Prabhupada e também não queriam pagar aluguel. Binod Bihari Brahmachari. Mas Binod Bihari Brahmachari ele é muito poderoso. Ele era um latifundiário. His brain is this way. Então ele sabia como lidar com isso. Zamindar family. Ele vinha de uma família de latifundiários. Ele sabia como Rent. coletar o aluguel. He also got one gunda. Então ele Muslim gunda. And hey, I did not give that.
and put his head under the table and brutally beat him. Então ele Then pegou all Muslims think, oh my God. um criminoso muçulmano e Then all que fez Muslims, they gave the pegou a cabeça dele assim, bateu na mesa e começou a bater nele. Falou, por que você não está pagando o aluguel? E aí o que aconteceu? Todos os muçulmanos ficaram com muito medo. E aí So Vinod Bihari Brahmachari. então assim todos ficaram com medo e começaram a pagar o If aluguel. Vinod Bihari Brahmachari would not appear, Então todos falam, se Binod Bihari Brahmachari não tivesse we can aparecido, then do parikrama nós não in the pathways of poderíamos Lord Chaitanya Mahaprabhu. fazer parikrama do local de Vinod nascimento Bihari de Brahmachari, you are Chaitanya sitting under Mahaprabhu. the Então Binod jackfruit Bihari, trees. ele If you go Mayapur Parikrama, sentava embaixo de uma jaqueira. that still there's also jackfruit trees also there. Então se você for no Parikrama em Navadvipa, você pode ver até hoje esse local. Why they so much Porque nosso Guru Varga, attached ele, with the jackfruits and jack? eles são tão apegados à jaqueira e a jaca, porque eles se lembram de como Binod Bihari Brahmachari sentava embaixo dessa jaqueira e com seus pés para cima ele cantava os santos nomes, com seus olhos fechados. Então ele ficava com os seus pés em cima da mesa. Ele ficava embaixo dessa jaqueira. After Mangalarti, every brahmachari is also, even the sannyasi, big sannyasi. Então, depois do Mangalarti, todos os brahmacharis e até mesmo grandes sannyasis vinham até ele prestar reverência. Vinod Bihari Brahmachari is not ordinary. Então, Binod Bihari Brahmachari não é uma pessoa comum. Hoje é o aparecimento And he dele. is also with Rasik also. E ele também é muito rasik. For this regard, he wrote this verse also. Por isso que ele escreveu essa canção, Shirada Binod Bihari Tatastakam. And deities of Krishna. Então, porque ele manifestou Every Gaudiya Math, even Bhaktisiddhanta Prabhupada, essas deidades de Radha Krishna. manifested deities of Krishna, which Então, toda a color? Gaudiya Mata, até mesmo Bhaktisiddhanta Prabhupada, eles manifestaram Krishna, né, nessa forma And escura. Krishna, Mas Binod Bihari Brahmachari manifestou Krishna branco. sometimes his god brother joking. E às vezes os seus irmãos espirituais brincavam com ele e falavam: ó, And Binod, Krishna, white deities. por que você manifestou essas deidades de Krishna branco? Radha Chinta Nivedanam. Então nessa canção ele explica Shri Krishna Charanam Vande Radha Radha Lingita Vigraham. Radha Alingitam, Radha Lingitam. Então Shrimati Radhika, ela abraça Krishna completamente. E assim Krishna, ele fica com essa cor clara. Então isso acontece no Imilitala. Então quando a gente faz o Vrindavana Parikrama, então logo bem ao lado do Gopinath Bhavam, então Shrimati Radhika, ela deixou a dança da raça e ela ficou em Man. E Krishna, ele saiu da dança da raça e começou a procurá-la. Então ele foi até as margens do Jamuna e sentado embaixo de uma árvore de tamarindo, ele começou a se lembrar de Shrimati Radhika. E ele ficou tão absorto nessa separação de Shrimati Radhika que então seu corpo, ele ficou branco. Ele deu muitas evidências dos Shastras, não apenas escrevendo os shlokas. Então Binod Bihari Brahmachari, ele é um Rasik Krishna. E também Tata Siddhanta. Então não há diferença entre Shakti e Shaktiman. Krishna Purna Shaktiman. Dui vastu ved nahi shastra praman. Então pela manhã eu falei. Então Krishna, ele estava sozinho, Ekoham. Então o desejo de Krishna se manifestou com a sua Ichya Shakti. Então eu quero manifestar muitas formas. Bahusami. Então esse desejo se manifestou. Então
a mão direita de Krishna começou a tremer. Então, da sua mão direita, Baladeva Prabhu se manifestou, em algumas kalpas, Sadashiva se manifesta. Então, depois de alguns minutos, a mão esquerda de Krishna começou a tremer. Então, uma belíssima jovem garota, com olhos, nariz, tudo belíssimo. E sua compleição era assim como do ouro derretido. Então ela olhou para Krishna apenas uma vez. Embora Krishna seja Bhagavan, mesmo ele sendo Atmaram e Aptakam, ele é autossatisfeito e todos os seus desejos se satisfazem. Então quando ela olhou para Krishna apenas uma vez, então o coração de Krishna ficou completamente cativado por esse olhar de soslaio dela. Então ele se esquece dessas suas duas qualidades, Atmaram e Aptakam, e ele começa a correr atrás dela. Mas ela era muito esguia e ela estava correndo mais rápido que ele. E às vezes ela ia para cima, para baixo. Então finalmente Krishna, ele conseguiu alcançá-la e eles voltaram embaixo daquela árvore, daquela figueira da Bengala, às margens do Jamuna. Então qual que é o nome dessa garota? É Radha. Então os Goswamis eles explicam porque o nome dela é Radha. Então Krishna com apego profundo está correndo atrás dela. Por isso Radha, Ra de Anuraga, de apego profundo, e Dha de correr atrás. Então todos os Vedas Puranas eles explicam que Srimati Radhika ela satisfaz todos os desejos de Krishna. Devi Krishna Prokta Radhika Paradevata Sarvalakshmi Sarvakanti Sanmahini Para. Her name is Radha. She fulfills all the desires of Krishna. Então ela satisfaz todos os desejos de Krishna. Mas Srimati Radhika ela pensa, sem muitas consortes, Krishna ele não fica satisfeito. Então por isso ela manifesta muitas formas, muitas sakis. Larita, Vishaka, Rupa Manjari, todas elas são não diferentes de Srimati Radhika. E assim, ela satisfaz todos os desejos de Krishna. Ela vai até as margens do Jamuna, embaixo dessa figueira da Bengala, e ele tocou a sua flauta, e todas Larita, Vishaka, todas as sakis e Srimati Radhika começam a dançar.